Olá, meus irmãos, graça e paz. A nossa palavra de meditação hoje está em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao verso 13, que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então, como nós vemos aqui, ali no sábado, e aquela mulher está ali agora, né? E Jesus avista ela. Jesus avista ela, e o texto é claro em dizer que Jesus viu ela e chamou e disse: Mulher, está livre, está liberta, está curada. Sabe, esse texto ele mostra o poder de Deus na cura física? Sim. Mas acima de tudo, esse texto ele quer nos mostrar a cura de Deus na nossa vida espiritual. Quanto tempo não temos andado curvado? Quanto tempo não temos andado de cabeça baixa? Sabe? Mas para mim e para você que temos andado de cabeça baixa, tentando vencer o pecado e até hoje não conseguimos ir por nós mesmos, é impossível nós conseguir vencer o pecado. Eu e você sozinho é impossível. E por isso que dá essa demonstração. Quantas e quantas vezes aquela mulher não quis ser curada? Quantas e quantas coisas que aquela mulher não fez para ser curada? E quantas vezes não tentamos vencer o pecado por nós mesmos? Quantas coisas não já fizemos para ser livre de um pecado que tem nos matado, que tem nos envergonhado? Sabe, mas quando Jesus vem, ele diz: Filho, te endireita. Filho, tu tá curado. Filho, tu tá liberto. Isso é maravilhoso. E o que eu preciso fazer? Crer, meus irmãos. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer porque essa palavra ela é verdadeira, essa palavra é viva. E aquela mulher, ela recebeu aquela palavra e começou a glorificar a Deus. Imediatamente ela começou a glorificar a Deus. Assim também eu e você precisamos glorificar a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é verdadeira. Ela se cumpre assim como o Senhor ordena. Sabe, aquela mulher há muito tempo ela vinha sendo escravizada. Muito tempo, 18 anos. 18 anos. E a libertação dela em um momento, em um instante do qual Jesus chamou, do qual ela ouviu a voz do Senhor e ela teve fé, num instante ela foi curada. E a mesma coisa para mim e para você. E você podemos estar lutando há 30 anos, há 40 anos, não sei há quanto tempo que nós estamos lutando contra esse pecado que tem nos feito andar de cabeça baixa com vergonha. Mas se você crê hoje nessa palavra de Cristo, nós estamos libertos. Não vamos continuar lutando para se libertar, mas neste momento, pela palavra de Cristo, nós já estamos libertos. Por quê? Porque Isaías 53 deixa claro. Isaías 53, ele deixa muito claro para nós. Vamos ler Isaías 53 para ver o que ele nos diz. Isaías, capítulo 53, diz assim. Isaías, capítulo 53. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos sarados, nós somos curados. Por que eu preciso crer que hoje, pela palavra de Deus, eu estou liberto do pecado? Porque Cristo sofreu em meu lugar. Eu que deveria morrer, eu que deveria padecer, mas Cristo sofreu em meu lugar, e por isso eu sou curado, e por isso eu sou liberto. Porque Cristo veio me libertar de quê? Do pecado. Do pecado. Sabe, meus irmãos? Jesus disse para nós hoje, porque João 8,34 deixa claro isso. Ele diz: todo aquele que comete pecado
é servo do pecado. É servo do pecado. É servo do pecado. E 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 19, ele diz: porque de quem alguém é vencido, do tal se também faz servo. De quem alguém é vencido, também do tal se faz servo. Como a gente viu, aquela mulher estava 18 anos cativa de Satanás. E quando nós pecamos, nós somos servos de Satanás. Porque quem é nascido de Deus não peca. Está em 1 João, no capítulo 5. Quem é nascido de Deus não vive no pecado, meus irmãos. Porque o diabo é que é o pai do pecado, porque pecado é transgressão da lei. E ele foi que fez isso no princípio. Sabe, mas nós não precisamos mais sofrer, porque Cristo ele tem nos olhado e tem dito: filho, estás liberto. Estás liberto porque o meu sangue é que te liberta. O meu sangue é que te sara. O meu sangue é que te purifica. Sabe? Isso é o poder de Deus sobre nossas vidas. O que eu preciso fazer? Crer que isso é verdadeiro. Olha só o que é que diz. No livro O Desejar de Todas as Nações, O Desejar de Todas as Nações, ele diz assim para nós. O capítulo é o 21. Pela mesma fé, podemos receber a cura espiritual. O pecado nos separou da vida de Deus. Nossa alma está paralisada. Por nós mesmos, somos incapazes de viver uma vida santa. Santa. Por nós mesmos, nós somos incapazes. E ele diz assim, ó. Depois ele diz assim, ó. Não esperem até sentir que estejam saudáveis. Acreditem em sua palavra e ela será cumprida. Coloquem sua vontade do lado de Cristo. Coloque a sua vontade do lado de Cristo. Ele adoraria servi-los. E, ao agirem segundo a sua vontade, vocês receberão força. O que precisamos fazer? Permitir que Cristo trabalhe em nossa vida. E ele diz assim, ó. Seja qual for a má prática, seja qual for a paixão dominante que escravizou a sua alma e corpo por submissão a elas, Cristo pode e anseia, Cristo pode e Ele quer. E Ele quer livrar de vocês. E diz assim, ó. Ele libertará o cativo preso sob a fraqueza. E o infortúnio e as correntes do pecado, Ele vai libertar. Ele já nos libertou. Eu creio, Senhor, que Tu já nos libertou porque a Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra, ela é verdadeira. A Tua palavra é real. É real. Meus irmãos, o nosso mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã. E por isso que depois ele diz assim, aquele que abençoou o nobre em Cafarnaum, sente hoje o mesmo desejo de nos abençoar. Aquele mesmo, aquele que curou a filhinha daquele homem de Cafarnaum, é o mesmo Senhor que curou essa mulher que estava há 18 anos tendo enfermidade, é o mesmo Senhor que quer libertar a mim e a você do pecado. O que eu preciso fazer é aceitar essa liberdade. Aceitar, meus irmãos, porque Cristo já fez. Cristo já fez. É isso é que eu preciso entender. É isso que eu preciso entender. Eu não dependo de mim mesmo, mas é Cristo é que faz em mim. Cristo é que faz em mim. Todas as coisas eu preciso entender que é Cristo é que faz em mim. Sabe? Isaías não, Salmo 40, verso 12. Ele diz: as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Muitas das vezes nós temos uma semana maravilhosa, temos tido tanto aprendizado e ainda assim não conseguimos nos libertar do pecado. E nós ficamos envergonhados de chegarmos perante o irmão, nós ficamos envergonhados de chegarmos perante um amigo, ou nós ficamos até mesmo envergonhados de chegarmos perante Deus porque nós estamos sobrecarregados com as nossas iniquidades. Meus irmãos,
Mas quando eu aceito isso, ouvindo filho, filha, jovem, idoso, homem, mulher, tu estás livre. Tu estás livre da tua enfermidade. Tu estás liberto do teu pecado. Vá, tu estás livre. Hoje o Senhor libertou a mim e a você. Não é amanhã, não é depois, mas é hoje, agora, porque a salvação é tempo presente. Porque quando ele disse para aquela mulher, endireita-se, naquele mesmo instante, ela teve vida. E no mesmo instante, quando Cristo nos liberta, nós temos vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele declarou, em João no capítulo 14, no verso 6, ele diz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é vida, Cristo Jesus hoje é vida. E somente na justiça habita a vida. Porque no pecado, há morte. No pecado, meus irmãos, há morte. Sabe o que eu preciso fazer? Crer verdadeiramente hoje na palavra de Deus. Cristo ele anseia, ele quer, mas eu tenho lutado com minhas próprias forças, meus irmãos. Não lute com sua própria força, que eu não lute com minha própria força, porque vai ser em vão, vai ser impossível. Enquanto eu lutar com minha própria força, enquanto eu buscar minha própria sabedoria, eu não estarei fazendo a obra de Deus, mas sim a obra do diabo. Porque a minha parte é depender e é confiar no Senhor. E é confiar no Senhor. É como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É como ele nos deixou escrito. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, meu irmão. Então o que eu preciso fazer hoje? Permitir que Cristo habite em mim. Permitir que Cristo habite em mim. Ele é o mesmo Deus. Eu tenho estado morto, meus irmãos. Morto nas minhas ofensas, no meu pecado. Eu tenho estado morto, mas Cristo vem, né? Cristo vem. E sabe o que acontece? Cristo, Cristo diz, Cristo diz que o poder que dá vida ao morto já está entre eles e que devem contemplar a sua manifestação. Esse mesmo poder de ressurreição é que dá vida à alma que está morta em ofensa de pecado. E vocês estamos mortos em ofensa em pecado, mas Cristo vem com sua palavra nos dá vida. Porque João 6, no capítulo 63, ele deixa claro o espírito, a carne de nada serve. Mas a palavra que é espírito é essa que vivifica. E nesse mesmo momento nós somos vivificados. Nesse mesmo momento nós recebemos vida. Assim como o vale de ossos veio a palavra do Senhor e eles tiveram vida, assim também eu e você, quando vem a palavra do Senhor até nós, nós temos vida e vida em abundância por meio de Cristo Jesus. Porque unicamente por meio de Cristo Jesus é que nós somos salvos. Não há outro nome em que há salvação. Não há outro nome. Então a mesma palavra que traz a ressurreição é a mesma palavra, aquele que dá vida àqueles que estão mortos, a mim e a você que estamos mortos em ofensas e pecado. Esse espírito de vida em Cristo Jesus, esse espírito de vida em Cristo Jesus, a virtude de sua ressurreição, liberta os homens da lei do pecado e da morte, o domínio do mal ou glória. Isso aqui é poder, meus irmãos. O domínio do mal é quebrado e pela fé a alma é mantida longe do pecado pela fé, meu irmão. É pela fé. A alma é mantida longe do pecado. E aquele que abre o seu coração para o Espírito de Cristo vem participar desse grande poder que trará o seu corpo para fora do túmulo. Isso aqui é glória. Isso aqui é poder, meus irmãos. Não importa qual é o pecado, Cristo deixa claro, o domínio do mal é quebrado. E pela fé, a alma é mantida longe do pecado. É por isso que ele nos declara em Efésios, no capítulo 2, no verso 9. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E fé, o que é fé? Está em Mateus, no capítulo 8.
Mateus, capítulo 8, em que Jesus diz assim, ó, quando o centurião chega e fala, olha, o meu servo está doente, ele diz assim no verso 7, e Jesus lhe disse, eu irei e curarei. Verso 8, e o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu servo será curado. E o meu servo será curado. Verso 10, e Jesus ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não Israel, não Israel, tão grande fé. Ele creu na palavra de Deus. E nós já sabemos o resultado. Quando ele chegou, o servo estava curado. Por quê? Porque ele creu, ele teve fé na palavra de Deus. E se hoje eu e você crermos nessa palavra, porque essa palavra é para mim e para você, nós estamos libertos de todo o pecado, de toda a miséria, de toda a morte, de toda a enfermidade. Se eu e você crermos hoje, isso se cumpre na minha e na sua vida. O que eu preciso fazer é crer. Que nós permitamos que o nosso coração seja aberto, que nós permitamos sermos transformados pela palavra do Senhor que vem até nós, Que o Senhor aumente a nossa fé para crermos em sua palavra e assim recebemos todas as dádivas, porque Ele anseia, Ele quer me abençoar, Ele quer me libertar. O que eu preciso é aceitar. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, toma-nos, ó Deus, em tuas mãos, purifica-nos, renova, Senhor, que nós vemos crer em tua palavra, porque assim como tu curou aquela mulher que estava há 18 anos, Senhor, naquela enfermidade, assim como tu curou tantos e tantos outros, aquele homem que estava à beira do poço há 38 anos, Lázaro que estava há 4 dias morto, Senhor, como tu curou o servo do centurião, como tu curou a filhinha do homem de Cafarnaum, assim também tu quer nos curar e nos libertar do pecado. Estamos doentes pelos nossos pecados, andamos cabisbaixos por nossos pecados, estamos mortos nossas ofensas e pecados, Senhor. Mas a tua palavra nos vivifica, e a tua palavra nos restaura, e a tua palavra nos dá vida, e o teu sangue nos limpa e nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Estamos, ó Deus, em tuas mãos, perdoe os nossos pecados, e obrigado, Senhor, porque neste momento nos dá vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Pai amado, toma em tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.